Olá, alma viajante. Imagine o momento sagrado em que você fecha os olhos à noite. Não é apenas um ato físico de repousar, mas um convite silencioso para uma jornada ancestral. Uma passagem misteriosa que a humanidade realiza desde sempre, sem saber. Enquanto o corpo se acomoda na cama, a respiração se torna lenta e ritmada, e a consciência parece se esvair. Algo muito maior acontece. Você se desconecta. Desliga-se do mundo visível, da agitação dos sentidos, do ruído incessante do cotidiano. Mas não desaparece. Na verdade, você está iniciando um dos mais antigos rituais da alma, o treino para a grande travessia final. Sim, toda noite você ensaia a morte. Você não sente, não vê, não percebe conscientemente, mas seu corpo, sua mente e sua alma estão passando por uma experiência profunda que simula o que significa deixar o físico para trás. Esse momento é como uma dança entre a presença e a ausência, o conhecido e o desconhecido, o corpo e o espírito. E o mais incrível é que essa experiência não é caótica ou assustadora. É um processo orquestrado pela sabedoria interna do seu ser, um mecanismo perfeito para preparar a alma para sua última jornada. Mas o que o medo da morte esconde é justamente esse conhecimento profundo e ancestral que a alma carrega sem que o ego saiba. Dolores Cannon ouviu incontáveis relatos de pessoas que, em estados de hipnose profunda, descreveram o processo da morte como algo que elas já viviam. Para elas, a morte não era o fim, mas uma desconexão temporária, um desligamento consciente do corpo que a alma aprende a realizar. Essas almas contavam que, durante o sono profundo, experimentavam estados muito semelhantes aos da transição final. Flutuações nas ondas cerebrais, sensação de sair do corpo, uma paz inexplicável, a ausência total do tempo. A ciência moderna, com seus avanços em neurociência, confirma que o cérebro produz durante o sono profundo ondas delta e teta, justamente aquelas associadas a experiências limítrofes entre vida e morte. Isso sugere que o organismo está realizando uma simulação, um ensaio vivo para o que virá. E quem entende essa dinâmica perde o medo do fim, porque percebe que toda noite já vive uma pequena morte, e toda manhã um renascimento. Assim, a morte deixa de ser algo que acontece apenas uma vez no fim da vida. Ela passa a ser um ciclo contínuo, natural, sagrado. Um ciclo que te convida a viver de forma mais consciente, desapegada e plena. Nos laboratórios de neurociência, estudiosos observam atentamente o cérebro durante o sono profundo. Eles identificaram ondas chamadas delta e teta, padrões de frequência cerebral que indicam um estado de consciência profundamente alterado. As ondas delta são as mais lentas, predominantes no estágio mais profundo do sono, aquele onde a maioria dos sonhos não conscientes ocorre e o corpo realiza seus processos de restauração mais intensos. Já as ondas teta surgem em momentos de transição, como antes de adormecer ou ao despertar, e também estão associadas a estados meditativos, de intuição e de conexão espiritual. Curiosamente, esses mesmos padrões foram observados em pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQM. Durante essas experiências, o cérebro aparentemente desacelera até um estado de desligamento parcial, enquanto a consciência da pessoa se expande para além do corpo. Isso sugere que o cérebro, durante o sono profundo, está simulando o processo da morte, um ensaio silencioso e biológico para que a alma se familiarize com a desconexão do corpo físico. Essa simulação seria fundamental para evitar o pânico na transição final, permitindo que a alma atravesse o portal da morte com serenidade. Dolores Cannon, por sua vez, com sua técnica singular de hipnose regressiva, ouviu centenas de relatos que confirmam essa conexão profunda entre sono e morte. Pessoas que passaram por suas sessões descreviam experiências de morrer e renascer durante o sono. Relatos como: eu flutuo para fora do corpo, atravesso uma luz, sinto uma paz imensa, e depois retorno, como se fosse um visitante. Morrer não assusta, é só outro estado.
Algo que já conheço porque vivo isso todas as noites. O medo da morte vem do esquecimento, de não lembrar que já morri. E voltei, várias vezes. Essas histórias mostram que o sono não é um estado passivo, mas uma ponte ativa entre o físico e o espiritual. E a alma usa esse espaço para se preparar, limpar, aprender e principalmente desapegar. Quem entende essa dinâmica sente uma transformação profunda na relação com a morte. Ela deixa de ser um inimigo e se torna um parceiro, um processo natural e sagrado. Imagine que você é um viajante em constante trânsito entre mundos. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essa travessia não acontece só uma vez na vida. Acontece repetidas vezes, todas as noites. Quando você adormece, sua alma inicia uma jornada silenciosa e profunda, que a conecta com sua essência original, aquele estado de consciência pura que transcende o tempo, o espaço e as limitações do corpo físico. Nesse processo, a alma pratica o desligamento, aquela mesma sensação que a morte traz, o abandono temporário do corpo, a passagem para um outro estado de ser. Dolores Cannon descrevia essa experiência como uma espécie de ensaio espiritual. A alma se desconecta, se dissolve nas ondas da existência, explora dimensões onde a luz é mais clara e a dor não existe, e depois retorna ao corpo, trazendo aprendizado, cura e uma memória vibracional do que ela realmente é. Essa prática diária é um presente da criação, um momento de renovação e de fortalecimento para a alma, enfrentar sua última grande transição quando chegar o momento. Durante o sono profundo, seu cérebro muda seu ritmo. As ondas elétricas passam de rápidas e agitadas para lentas, suaves e profundas. As ondas delta e teta. Esses ritmos são como uma sinfonia interna que sincroniza o corpo, a mente e a alma para um estado onde a desconexão do físico pode ocorrer sem sofrimento. Ondas delta são as mais lentas, associadas ao sono mais profundo, onde o corpo realiza sua maior regeneração e o sistema imunológico se fortalece. Ondas teta, um pouco mais rápidas, aparecem em estados de meditação, sonhos lúcidos e experiências transcendentais. Essas ondas indicam que a consciência está em um estado intermediário entre o despertar e o sono, entre o mundo material e o espiritual. Exatamente o ponto onde a alma pratica seu desligamento consciente. Pesquisas mostram que esse estado é semelhante ao observado em experiências de quase morte, onde o corpo parece desligar-se, mas a consciência se expande para além do físico. Essa sincronização cerebral é uma evidência biológica de que o sono profundo é uma preparação natural e vital para a jornada final da alma. O que diferencia a morte do sono? A morte é a última desconexão. O sono é uma desconexão temporária, mas em essência, são a mesma experiência em níveis diferentes. O sono é um microcosmo da morte, um espaço onde a alma se liberta da prisão do corpo, experimenta a liberdade do espírito e depois retorna. Ao longo dos séculos, muitas tradições espirituais e filosóficas entenderam isso intuitivamente. Os antigos egípcios, por exemplo, chamavam o sono de pequena morte. Os gregos usavam a palavra thanatos para descrever o sono como uma prévia da morte. A prática do yoga do sono no Tibete visa justamente ensinar a alma a permanecer consciente durante essa transição, para que a morte final não seja assustadora, mas uma passagem serena. Essa sabedoria ancestral se confirma agora nas descobertas modernas da neurociência e da hipnose regressiva. Quando você internaliza essa visão de que todas as noites você morre e renasce, algo muda profundamente dentro de você. O medo do fim perde seu poder. A ansiedade sobre a morte desaparece. Você começa a enxergar a vida como uma sequência de ciclos e não um ponto final. Esse entendimento é libertador, porque ensina que a morte não é uma tragédia, nem um corte, mas uma continuidade. E que a alma, por ser eterna, está simplesmente trocando de traje, como troca de roupa para uma nova aventura. Essa consciência permite que você viva com mais leveza, com mais presença, com mais amor. Ela dá sentido para o cansaço, para as dúvidas
para os momentos de silêncio e escuridão. Porque você sabe que está praticando, treinando para algo maior. Imagine encarar o sono não como uma perda, mas como uma conquista. Você está fazendo o que muitos temem, deixar o corpo, ainda que temporariamente, sem perder a consciência. Essa é a verdadeira vitória. E quando a hora chegar para a despedida definitiva, ela não será um salto no escuro. Será apenas o próximo capítulo da sua jornada. Então, a cada noite, quando for dormir, lembre-se, você nunca morre. Você só desconecta e volta a se encontrar. Você já percebeu como a natureza é cheia de ciclos? O dia e a noite, as estações, o nascer e o pôr do sol, o ciclo da água e das plantas. Tudo na criação funciona em ritmos de ida e volta, de aparente desaparecimento e retorno. E a vida humana não é diferente. O sono e a morte fazem parte desse ritmo sagrado. Ao entender que você já morre e renasce toda noite, você se alinha com essa sabedoria natural. E isso traz um conforto que vai além da mente. Uma sensação profunda de pertencimento, de continuidade, de sentido. O ciclo do desligar e do retorno te lembra que não há fim, só transformação. Você não está condenado a um fim definitivo. Você está em uma dança eterna com a existência. Esse entendimento libera você do medo paralisante da morte. Ao ver o sono como um ensaio diário para a transição final, você começa a olhar a vida com mais leveza e mais coragem. As preocupações diminuem, porque você sabe que o corpo é apenas uma veste temporária. E a alma, essa centelha divina, está sempre acordada, sempre presente. Você aprende a valorizar cada momento, porque sabe que a jornada é contínua. E essa consciência transforma a maneira como você se relaciona com o mundo, com as pessoas, consigo mesmo. Você se permite viver mais plenamente, amar mais profundamente e desapegar com mais sabedoria. Agora, o convite que deixo para você é: comece a praticar essa consciência. Antes de dormir, respire fundo e sinta a presença da sua alma. Agradeça pela oportunidade de viver e de morrer temporariamente. Aceite a paz que vem do saber que, ao despertar, você sempre volta. E permita que essa consciência te guie durante o dia, para que o medo do fim se dissolva em luz. Porque a vida não é sobre fugir da morte. É sobre abraçar o ciclo sagrado da existência, o ciclo do desligar, do retornar, do renascer. Quando você fechar os olhos esta noite, lembre-se, não está indo para o nada. Está voltando para um lugar de luz, onde a alma repousa, renova e se prepara para um novo dia. O silêncio do sono profundo não é vazio. É o abraço invisível da eternidade. Você não está apenas desligando o corpo. Você está se conectando com a essência que nunca morre. E mesmo que o ego tente apagar essa memória ao despertar, a alma sabe, ela sente, ela lembra. E isso basta. Que sua noite seja um ritual sagrado, um reencontro com o que você verdadeiramente é. Antes de dormir, respire profundo, entregue-se ao momento e diga em seu coração: eu aceito a desconexão como parte do ciclo sagrado da vida. Eu confio na jornada da minha alma. E ao despertar, trarei comigo a luz da eternidade. E quando o sol nascer, mesmo que seu corpo esteja cansado, que sua alma esteja leve, porque você não morreu. Você só desconectou. E isso, meu amigo, é a maior prova de que você é eterno. Até a próxima travessia. Que a paz esteja com você, noite após noite, no ciclo infinito do viver. Se esse vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para continuar essa jornada de descoberta espiritual. Nos comentários conte: você já sentiu que dorme, mas sua alma está viva em outro lugar? Sua experiência pode inspirar outras almas a se lembrarem